Olá, tudo bem? Meu nome é Alan. Eu vou apresentar o meu trabalho de pesquisa realizado sob orientação da professora Ana Flávia, que se intitula Política e Cooperação Técnica Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse é um projeto realizado para analisar qual foi o processo de implementação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, porque houve bastante influência de projetos realizados com um organismo em específico, a União Internacional de Telecomunicações. Inicialmente, a gente pode começar falando das políticas públicas de ciência e tecnologia e da política externa. O projeto ele enfoca basicamente duas políticas, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Essas duas políticas, elas são ambas de médio prazo e longo prazo, e elas visam definir qual é a atuação do Estado enquanto prestador de serviços e garantidor de direitos, e também buscar delinear o emparelhamento do país com sistemas mais avançados do mundo. É interessante também mencionar que a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação fala da importância da pesquisa regulatória para a formulação de políticas públicas. E nisso há uma grande conexão com o que a OCDE fala em relação à pesquisa regulatória também. A pertinência desse tema, ela se encontra no fato de que na literatura de relações internacionais são vários os atores que influenciam as políticas públicas, e isso acontece da mesma maneira que acontece também no âmbito doméstico. A diferença é que a literatura de relações internacionais não se debruça em cima dos projetos de cooperação técnica internacional. Nesse sentido, a pergunta de pesquisa elencada é a seguinte: dentro de ciência, tecnologia e inovação, como que ações de cooperação técnica internacional podem influenciar na atuação regulatória da Anatel? Nisso, existem algumas perguntas subsidiárias que não necessariamente vão ser respondidas, mas que elas guiam e direcionam o projeto como um todo. Primeiro, qual é o portfólio de projetos de cooperação técnica internacional? O que nesses projetos é transferido e como que esses projetos eles se relacionam com as políticas regulatórias setoriais? A metodologia utilizada aqui, ela é muito calcada na matéria de políticas públicas, e para isso a gente entende a própria política externa como uma política pública. A gente também utiliza um framework de policy transfer e também, no fim das contas, o objetivo será de criar um arcabouço teórico-conceitual inicial, será também de definir parâmetros para a busca de dados empíricos, construir um quadro analítico para a cooperação brasileira e, dessa maneira, coletar dados empíricos. Com isso, nós realizaremos uma revisão de literatura, uma investigação das condicionantes nacionais e externas que acabaram determinando a implementação, a formulação e todos os processos de políticas públicas de um projeto em específico, após o levantamento dos documentos oficiais, que serão justamente coletados por meio do arquivo SEI ou disponibilizado nos arquivos tanto da Anatel, quanto da União Internacional de Telecomunicações, quanto da Agência Brasileira de Cooperação. Após isso, nós selecionamos um projeto. O projeto selecionado é o 9BRA 98006, que ele foi assinado em 1998. É um projeto com já 20 anos e que tinha o objetivo de auxiliar a estruturação da Anatel como órgão regulador do setor de telecomunicações. Aqui a gente tem uma série de diretrizes, mas esse projeto ele sofreu várias revisões ao longo do tempo. Foram mais de 5 revisões, então a revisão B, C, D, E e F, sendo que também foram vários aportes realizados, aportes financeiros realizados ao longo dos 20 anos. Por meio desse projeto foram desenvolvidas ações de interesse da Anatel,
E essas ações elas tinham como objetivo capacitar o quadro de pessoal, realizar licitações internacionais para contratar empresas especializadas para justamente auxiliar a atuação da agência reguladora na formulação de políticas públicas. Nesse sentido, o projeto ele possui uma análise bastante extensa de mais de 50 documentos relacionados, mas inicialmente é importante a gente apontar os principais ou então os mais basilares para análises que constarão no projeto no relatório final. Inicialmente, nós temos as condicionantes identificadas, que foram domésticas, externas e principalmente relativas à natureza da Agência Nacional de Telecomunicações, que todas essas condicionantes, elas interferiram e também influenciaram na execução do projeto selecionado. É interessante que, ao longo desse projeto, foram realizadas diversas ações, e várias dessas ações dizem respeito a justamente políticas setoriais de telecomunicações. Então, aqui tem um rol, mas esse rol não é exaustivo, são apenas algumas das ações. Então, a gente tem a elaboração do plano de numeração, o plano de desenvolvimento de curto e médio prazo para o setor de telecomunicações, a revisão do regulamento da Anatel, do regulamento interno, o desenvolvimento do modelo de custos para os serviços de telecomunicações, o aprimoramento do plano e também da gestão estratégica da própria agência. E muitas dessas ações elas foram realizadas por consultorias internacionais de políticas públicas que nesse projeto se mostraram como as principais agentes de transferência de políticas públicas. Nesse sentido, o projeto é bastante relevante para poder evidenciar a influência de aspectos externos na formulação de políticas públicas domésticas. Muito obrigado.